O amanhecer em Santa Catarina trazia um frio que parecia cortar o ar. A neblina se arrastava entre as colinas como um lençol branco, e o som repetido do martelo batendo contra o metal era o único sinal de vida no vale. João trabalhava curvado sobre os trilhos de uma linha férrea abandonada, com movimentos lentos e firmes, como se cada pancada fosse uma tentativa de colocar o tempo de volta no lugar. Desde a guerra, a voz lhe faltava. Não por ferimento físico, mas por um silêncio mais profundo, nascido da dor e da perda. Ele não falava porque já não via sentido nas palavras. O mundo que conhecia havia sido engolido pelo barulho das explosões, e quando a poeira finalmente baixou, o que restou foi o vazio. A casa onde morava ficava a poucos metros dos trilhos. Era pequena, de madeira gasta e pintura desbotada, cercada por um campo que cheirava a terra úmida e ferrugem. João vivia ali sozinho, entre ferramentas enferrujadas, uma chaleira velha e uma memória que insistia em voltar todas as noites. O silêncio não o incomodava mais, tornara-se parte dele, como o ferro e o frio. O trabalho de consertar os trilhos era menos uma necessidade e mais uma forma de permanecer vivo. Era como se, ao alinhar o ferro torto e bater os pregos no lugar, ele tentasse consertar o que havia se partido dentro de si. Naquele dia, o céu estava coberto de nuvens baixas, e o vento trazia o cheiro de chuva. João trabalhava concentrado quando viu algo diferente ao longe, uma silhueta que se movia devagar, cortando o nevoeiro. A princípio pensou ser ilusão, mas a figura foi se aproximando até ganhar forma. Era uma mulher, jovem, com um vestido claro sujo de estrada e uma mala pequena nas mãos. Caminhava pelos trilhos como quem não tem destino, apenas vontade de seguir. Quando ela se aproximou, ele largou o martelo. O som do metal batendo no chão quebrou o silêncio, e o eco pareceu se espalhar por todo o campo. Os olhos de João, acostumados à imobilidade das coisas, se fixaram nela como se vissem movimento pela primeira vez em muito tempo. A mulher parou diante dele. Havia cansaço em seu rosto, mas também algo sereno, uma fé mansa que parecia resistir ao mundo. João observou o vestido amarrotado, o cabelo solto sendo levado pelo vento e a expressão de quem carrega perguntas demais. Ele quis falar, dizer algo, qualquer coisa, mas o som ficou preso no fundo da garganta. Apenas olhou, imóvel, enquanto ela deixava a mala no chão e respirava fundo, como quem agradece pela pausa. A chuva começou a cair devagar, primeiro em gotas espaçadas, depois em fios contínuos que lavavam o pó da estrada. A mulher se sentou ao lado dos trilhos e observou o horizonte. João, sem saber porquê, fez o mesmo. Sentou-se perto o suficiente para ouvir a respiração dela misturada ao som da chuva no ferro. Por um instante, não havia mais passado, guerra, nem solidão. Havia apenas o som da água tocando o chão e duas presenças que se equilibravam no mesmo silêncio. João sentiu o coração bater com um peso diferente, como se algo esquecido começasse a despertar. Não sabia quem era aquela mulher, de onde vinha ou para onde ia, mas sentia que o mundo, por um breve momento, deixava de ser um lugar tão vazio. Enquanto o frio apertava e o dia se dissolvia em cinza, ele percebeu que não precisava de palavras. A presença dela bastava. E no silêncio entre os dois, havia um tipo de comunicação que dispensava a voz, o tipo que nasce quando duas almas feridas reconhecem, uma na outra, a mesma vontade de recomeçar. A chuva daquela tarde se prolongou como se o céu tivesse decidido lavar devagar o que o tempo não conseguiu levar embora. Os trilhos molhados refletiam o cinza do céu, e o cheiro de ferro úmido misturado à terra fria dava ao lugar uma sensação de abandono e de proteção ao mesmo tempo. A presença da jovem ali alterava a paisagem de uma forma estranha. Antes dela, aquele pedaço de mundo era apenas uma extensão da solidão de João, depois dela, parecia quase um abrigo. Ele observou os detalhes com a mesma atenção com que inspecionava o estado das travessas de madeira da ferrovia. Notou a mala pequena, velha, que não parecia carregar muita coisa. Notou os sapatos gastos de poeira. Notou os ombros tensos, como de quem carrega há muito tempo um peso que ninguém mais vê. Havia nela uma fadiga discreta, não apenas física, mas da alma. Ele reconheceu aquilo de imediato, porque era o mesmo tipo de cansaço que ele próprio carregava quando voltou da guerra e encontrou o mundo que conhecia já desmontado. Era a fadiga de quem tem que continuar, mesmo sem saber porquê. João não sabia mais usar palavras, mas sabia oferecer o que tinha, e o que tinha era abrigo. Levantou-se e fez um gesto firme com a cabeça, indicando a casa simples próxima aos trilhos. A mulher o acompanhou.
Andaram lado a lado, sem pressa, ouvindo o som da chuva batendo nos galhos, nos telhados velhos, no metal enferrujado. Dentro da casa, o ambiente era modesto. Um fogão a lenha que tinha visto dias melhores, uma mesa de madeira marcada pelo tempo, 2 cadeiras, um quarto pequeno com cama estreita, e um cheiro constante de café passado muitas vezes na mesma chaleira. Tudo ali dizia que aquela casa, embora quase vazia, ainda era viva. E essa vida vinha de João, de sua rotina silenciosa e resistente. Ele acendeu o fogo, aqueceu água, improvisou comida simples e quente. A chuva do lado de fora preenchia o vazio da casa, e o estalar da lenha queimando funcionava como uma espécie de conversa entre eles. A mulher aceitou aquele primeiro gesto de acolhimento como quem reconhece que não era caridade, e sim necessidade mútua. Ele oferecia abrigo a ela, mas ela, sem perceber, oferecia a ele a primeira presença humana que entrava naquele lar sem trazer lembranças de dor. Naquela noite, João não dormiu. Ficou sentado à mesa, apoiado nos antebraços, observando pela janela embaciada o reflexo pálido do luar filtrado pelas nuvens pesadas. De tempos em tempos, olhava para a porta do quarto onde ela descansava. Não era desejo precipitado. Era uma espécie de vigília. Ele sentia que carregava a responsabilidade de garantir que nada tocasse aquela menina perdida pelos trilhos. Sentia também um medo novo, que há muito não sentia, o medo de se apegar de novo. Havia um detalhe que ele não conseguia tirar da mente. Quando ela entrou na casa e olhou o espaço simples, seus olhos não exibiram julgamento, pena nem surpresa. Ela olhou como quem chegava a um porto depois de muito tempo em mar aberto, e aquele tipo de olhar tem um peso sagrado. João sabia disso. Sabia porque, anos antes, alguém já tinha olhado para ele assim, e esse alguém não estava mais ali. Lá fora, a chuva começou a perder força. A madrugada trouxe um frio úmido que entrou pelas frestas da janela. João fechou os olhos por um instante, e pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sentado, sem a sensação de queda, sem acordar coberto de suor e respiração presa. Dormiu com a cabeça baixa sobre os braços, com a luz do fogão ainda acesa, feito quem guarda algo precioso. Pela primeira vez depois de tanto ferro, silêncio e poeira, a casa respirou em paz. A manhã seguinte foi lenta e cinzenta. O cheiro de terra molhada invadiu o interior da casa pela porta entreaberta. A mulher caminhou descalça pelo assoalho de madeira simples, explorando com cuidado o lugar que, por enquanto, a abrigava. Viu ferramentas encostadas em cantos e pregos organizados com disciplina quase militar. Viu uma pilha de tábuas cortadas, como se João estivesse sempre pronto para consertar algo que quebrasse. Viu um casaco pendurado atrás da porta, pesado, de pano grosso e cheirando a fumaça e sereno. Viu também marcas na parede, quase apagadas, onde um dia havia retratos que agora já não estavam mais ali. Ela entendeu, sem que ninguém dissesse, que ali houve família. Não perguntou por que não havia mais. João acordou com o corpo dolorido e os pensamentos no lugar errado, preso ainda entre passado e agora. Quando ergueu o rosto e percebeu que não estava sozinho, um sobressalto suave atravessou o peito. O cérebro reagiu primeiro com desconfiança, depois com hábito de proteção, depois, só depois, com alívio. Não era ameaça. Era presença. Ele se levantou, preparou café, partilhou o pão. Ela agradeceu com o corpo, com o olhar, com gestos pequenos que não pediam nada além de permissão para existir ali por mais um dia. Não havia pressa em ir embora, e isso por si só dizia muito. Era o tipo de permanência que não tem nome, mas tem peso. O dia seguiu calmo. O céu continuou fechado, e o ar manteve umidade de fim de chuva. João saiu para trabalhar no trecho de trilhos logo atrás da casa. Era o mesmo ritual de sempre, verificar as travessas de madeira, bater nos parafusos soltos, limpar as frestas tomadas pelo mato. Mas, dessa vez, ele não estava só. A mulher ficou por perto, primeiro observando, depois se aproximando, depois tocando nas ferramentas com curiosidade respeitosa. Ela não tinha o corpo acostumado àquele tipo de trabalho, mas tinha a disposição de quem quer aprender. João notou isso. Notou, principalmente, que ela não olhava os trilhos como ferro velho. Ela olhava como se ali houvesse alguma espécie de sentido escondido. Ao entardecer, quando o vento trouxe um ar mais frio e a luz ficou amarela, a casa parecia diferente. Continuava simples, mas não parecia mais parada no tempo. Tinha movimento. Tinha roupa estendida para secar perto do fogão.
Tinha a panela lavada e colocada para escorrer. Tinha marca de passos que não eram só os dele. E essa mudança, que poderia ser ameaçadora, em João gerou apenas uma sensação de retorno. Ele percebeu que a casa não sabia mais ser casa havia muito tempo, e que, naquele dia, ela aprendeu de novo. A mulher decidiu ajudar a varrer, a limpar cantos de poeira acumulada, a recolher coisas que pareciam esquecidas. Durante esse processo, encontrou um escapulário enrolado num prego atrás da porta. Segurou o objeto com cuidado e por um instante fechou os olhos como quem reza sem mover os lábios. João viu, e algo dentro dele se mexeu com força. Havia fé nela. Mas não era daquelas que apontam o dedo e exigem explicações do céu. Era uma fé que se deita no chão frio ao lado da dor e permanece ali até que o corpo pare de tremer. Naquela noite, comeram juntos outra vez. Já não eram dois estranhos completos. Já havia entre eles um fio, ainda tênue, mas real. João percebeu que sentia menos frio que nos outros dias. Não era um frio do corpo. Era outro. Aquele do espaço vazio ao redor da mesa. Aquele tinha diminuído. Os dias seguintes se encaixaram em um tipo de rotina frágil. Pela manhã, João saía cedo para inspecionar os trilhos que se estendiam até sumirem dentro do mato. Era uma linha antiga, de transporte local, desativada depois que a região passou a depender mais das estradas e menos do trem. O trecho onde ele vivia e trabalhava já não recebia mais ninguém oficial. Não havia mais horários, supervisores, placas novas. Mas ele continuava ali, mantendo o metal alinhado, aparando o mato que tomava conta, trocando parafusos corroídos. Não havia pagamento regular, não havia prestação de contas. Havia apenas uma promessa que ele fez e não quebrou, mesmo depois que o resto do mundo a esqueceu. A mulher começou a caminhar os mesmos trajetos. Duas figuras caminhando ao longo de uma ferrovia morta. Havia nisso uma imagem quase triste, mas também uma forma profunda de beleza. Duas vidas quebradas andando lado a lado em algo que ninguém mais vê valor. Às vezes, ela se afastava e observava as montanhas baixas da região, as árvores úmidas, o cheiro doce de terra depois da chuva. Em outros momentos, parava, fechava os olhos e respirava como quem agradece por simplesmente estar. Era inevitável que certas memórias voltassem para João. A lembrança da guerra sempre se impunha como ferro quente. Ele lembrava do barulho metálico, do cheiro de pólvora misturado a sangue, daqueles gritos que atravessavam as noites e que, depois de um tempo, deixaram de ter palavras e viraram apenas ruído bruto, animal. Lembrava do dia em que tentou falar e percebeu que a boca se mexia, mas não saía nada. Lembrava da sensação de humilhação e impotência. Lembrava de voltar e tentar retomar uma vida normal, apenas para descobrir que aquela vida não existia mais. Havia algo que ele nunca contou a ninguém desde então. Ele não apenas perdeu gente na guerra. Ele perdeu quem era. Voltou o outro. Voltou com uma parte dele faltando. E percebeu que o mundo esperava o mesmo homem de antes. Não souberam como lidar com a ausência invisível. E aos poucos, quem amava cansou de esperar o homem antigo voltar, e se afastou. Não por maldade, mas por cansaço, porque nem todo mundo aguenta conviver com dor que não acaba. Agora, anos depois, naquela casa perto dos trilhos, ele sentia que talvez ainda houvesse, em algum canto de si, uma parte resgatável. Não inteira. Talvez não bonita. Mas viva. A mulher também carregava seus próprios escombros. João via, mesmo sem perguntar, que ela trazia fuga no passo. Havia um jeito de quem andou muito para longe de algo que doía. À noite, quando ela achava que ele não via, ela chorava sem som, como quem se acostumou a não chamar atenção nem da própria dor. Havia medo nela, mas havia também uma firmeza serena, uma confiança em que, se Deus a colocou ali, não foi por acaso. João não sabia o que ela tinha deixado para trás. Mas sabia que ela acreditava que ainda estava sendo guiada. Os dois entendiam um ao outro numa linguagem que não precisava de fala. Cada gesto era uma forma de dizer eu sei o que você carrega. Cada pequeno cuidado era uma forma de dizer você não está sozinho mais. E essa era, para os dois, uma novidade quase impossível. Começou devagar, como começam as coisas que importam. Ela passou a ajudar João de forma prática.
Aprendeu a usar a marreta certa, a forçar a chave no ponto exato, a tirar mato das laterais dos trilhos com uma faca curta, a substituir parafusos gastos. João observava, e cada vez que ela insistia em aprender, algo nele aquecia. A presença dela mudava a forma como ele se movia. Antes, ele agia como quem cumpre obrigação com o mundo, mesmo que o mundo tenha esquecido da dívida. Agora, ele agia como quem está sendo visto enquanto trabalha. Isso parece pouco, mas para quem viveu tempo demais como se não existisse, é imenso. Houve um momento que marcou. Estavam os dois agachados num trecho em que a madeira da travessa começava a apodrecer. O lugar cheirava a umidade antiga. O céu estava limpo, mas a terra ainda guardava restos da última chuva. Ele estava concentrado em retirar o pedaço comprometido sem quebrar o ferro, esforço que exigia força controlada. De repente, a mão dela tocou o antebraço dele para estabilizar a posição e impedir que ele se desequilibrasse. Foi um toque breve, firme, natural. Mas para João, foi quase desestabilizador. Ele não lembrava a última vez que uma mão feminina tocará seu corpo sem pressa, sem medo, sem pena e sem desejo imediato. Apenas presença. Apenas parceria. Aquilo atravessou a muralha que ele construiu com tanto custo ao redor do próprio peito. Depois daquele dia, tudo mudou de sutis maneiras. O café passou a ser servido em 2 canecas. A refeição passou a ser preparada por quem estivesse menos cansado. A casa passou a ser varrida sem acordo prévio. O silêncio, que antes era peso, agora era abrigo. Um abrigo compartilhado. Os dois já não pareciam só 2 sobreviventes encostados um no outro. Começavam a parecer algo parecido com uma vida. E isso, para quem já acreditou que o coração tinha secado, era perigoso. E bonito. E assustador. Santa Catarina tem tardes frias que parecem suspender o tempo. Em uma dessas, o vento batia forte o suficiente para fazer as folhas secas rodopiarem no quintal. A luz tinha uma coloração dourada baixa, típica de fim de dia em campo aberto. A mulher estava sentada no degrau da porta, com os joelhos juntos, segurando o escapulário que tinha encontrado dias antes. João ficou em pé perto da janela, observando sem interferir. Foi naquele fim de tarde que ele realmente entendeu de onde vinha a força dela. Não era uma força feita de barulho ou de promessa exagerada. Era uma força mansa, como água que insiste até abrir caminho pela pedra. Ele percebeu que ela conversava com Deus com a mesma naturalidade com que outras pessoas tomam um copo d'água. E ele também percebeu uma coisa que não sabia que precisava: ela não cobrava dele o mesmo. Não exigia que ele voltasse a acreditar. Não pressionava a conversão, nem arrependimento dramático, nem uma explicação. Ela apenas carregava a própria fé, com uma firmeza calma que aquecia quem estava perto. Aquilo começou a mexer em um lugar dentro dele que ele achava que estava morto. Porque João já tinha acreditado. Já tinha orado um dia com fervor simples. Já tinha pedido proteção, já tinha agradecido. Mas a guerra levou isso. A dor arrancou isso. Ele havia tornado a fé culpada, como se Deus tivesse escolhido calar e assistir enquanto tudo era tirado dele. Com o tempo, tinha parado de pedir qualquer coisa ao céu. Não queria mais se sentir traído por promessas de alívio que nunca vieram. Agora, vendo ela ali, ele começou a se perguntar, baixinho, se talvez não fosse bem assim. Talvez Deus não tivesse o abandonado por indiferença. Talvez só tivesse ficado do lado dele em silêncio, como ela estava ficando agora. No dia seguinte, ele saiu para trabalhar mais cedo que o habitual. Levou consigo uma peça antiga de ferro que tinha grande importância para ele, um pedaço de trilho quebrado que ele vinha guardando há anos e que, para ele, simbolizava um ponto que nunca se consertaria. Caminhou com aquilo nas mãos pesadas, num trecho específico da linha, onde a vegetação formava um túnel natural sobre o metal. Ele enterrou a peça no chão úmido. Não foi ritual religioso. Não foi promessa. Foi apenas um gesto íntimo e profundo, quase infantil, de tentar dizer ao passado que ele não mandava mais em tudo. E isso, para ele, foi o começo da volta. Com o passar das semanas, o corpo dela começou a recuperar cor. O rosto, antes tenso, foi ganhando suavidade nos traços. O sono dela deixou de ser inquieto. A mulher passou a rir com o corpo, em pequenos movimentos dos ombros, em olhares demorados quando João se atrapalhava com coisas simples dentro da casa.
Havia afeto nesses momentos, e João sentia que estava sendo chamado de volta para uma forma de humanidade que ele tinha esquecido como funcionava. Mas a paz que construíam ainda tinha rachaduras. Nem tudo estava resolvido. A verdade é que a presença dela ali gerava perguntas do lado de fora. A região, ainda que rural, tinha vizinhos, tinha estrada vicinal, tinha gente que passava vendendo mantimento, tinha quem levasse notícia para outra casa, e quem trouxesse notícia de volta. Uma mulher jovem, sozinha, vivendo na casa de um homem marcado pela guerra, era um tipo de coisa que chamaria a atenção. Ninguém falou diretamente com eles, mas João notou mudanças. Notou olhares diferentes de quem passava distante. Notou cochichos mais longos. Notou pequenos julgamentos velados que se espalham rápido em terra pequena demais para comportar segredos grandes. Isso trouxe memória amarga. Um pedaço de seu passado envolvia justamente a incapacidade de proteger quem estava perto dele do julgamento dos outros. E aquilo terminou em afastamento, cortes e perda. Agora, o medo voltou. O medo de que alguém viesse, julgasse, e levasse embora o que ele acabará de reencontrar. A mulher percebeu a tensão nele. E, num gesto que parecia simples, começou a ocupar a casa de forma mais evidente. Colocou pequenos sinais de presença feminina, costurou um pano de prato rasgado, organizou uma gaveta para si mesma, recolheu flores miúdas do campo e colocou num vidro improvisado com água. Assumiu, silenciosamente, que aquele lugar também era dela. Não pediu autorização. Apenas agiu. Aquilo, para João, foi mais forte do que qualquer declaração de compromisso. Aquilo foi ela escolhendo ficar. E João, no íntimo, sentiu algo parecido com gratidão e espanto. Ele nunca tinha sido escolhido assim. Não depois da queda. Com o tempo, a intimidade entre os dois passou a existir não apenas como conforto emocional, mas como presença física. Não foi algo apressado, nem impulsivo, nem nascido de carência. Foi natural, gradual, inevitável. Aconteceu porque corpos cansados também procuram repouso. Aconteceu porque corações que sofreram demais também pedem toque seguro, toque limpo, toque que não machuca. Certa noite especialmente fria, o vento parecia atravessar a madeira da casa. João, que sempre dormiu sozinho, sentiu a inquietação aumentar ao perceber que ela tremia no quarto ao lado. Ele levou um cobertor extra, sem ousar entrar demais, apenas pousando o tecido ao alcance dela. Mais tarde, ela mesma abriu espaço para ele deitar ao lado, não por desejo imediato, mas por necessidade humana de aquecer e ser aquecida. Eles adormeceram juntos, no mesmo leito estreito, em silêncio absoluto. João sentiu o peso leve da cabeça dela apoiada em seu ombro, e, pela primeira vez depois de anos, não teve pesadelo. O coração dele, acostumado a bater sempre em alerta, achou descanso no ritmo da respiração dela. Era como se o corpo dela dissesse, sem som, que ele podia soltar as armas. Com os dias, o contato se tornou mais próximo. Mãos que antes eram apenas funcionais passaram a ser afeto. Toques que antes eram apoio de trabalho passaram a ser cuidado íntimo. Não havia culpa. Não havia pressa. Não havia medo. Havia entrega. E no centro dessa entrega, havia algo que nem ele, nem ela, ousavam nomear ainda, mas que os dois reconheciam como a forma mais pura de Deus ainda permitindo vida onde antes só havia perda. A vida a dois começava a ter traços concretos. A mulher aprendeu a cuidar da horta pequena nos fundos, reorganizando a terra, refazendo os canteiros, plantando temperos, verduras simples e algumas flores que ela dizia que eram necessárias, não por beleza, mas porque toda casa precisa ter cor própria. João conseguiu consertar um pedaço da cerca que há muito tempo tinha caído e estava apenas encostado no chão, enferrujado e esquecido. A água da chuva passou a ser recolhida com mais cuidado em tonéis improvisados. A lenha começou a ser empilhada direito. As roupas, agora de dois, secavam juntas na mesma corda. De repente, sem cerimônia, eles tinham rotina. Repartiam esforço, dividiam o dia, planejavam tarefas, voltavam juntos ao cair da tarde cansados e sujos, mas em paz. Tudo isso se instalou sem a necessidade de um acordo explícito entre eles. Não houve promessa, pedido, nem declaração solene. Houve apenas prática diária de ficar. E ficar, naquela altura da vida dos dois, significava muito mais do que qualquer juramento bonito.
João começou a sentir pela primeira vez uma espécie de alegria discreta, baixa, íntima, que ele mal sabia identificar. Era um contentamento sem espetáculo, mas que se espalhava pelo peito e deixava o corpo mais leve. Ele sentiu que gostava de ver a mulher ocupando aquele espaço, gostava de vê-la descalça na terra, gostava de ver a roupa dela pendurada lá fora como parte da paisagem da casa. Era como se, de repente, o lugar deixasse de ser cenário de um luto e passasse a ser cenário de um recomeço. Ela, por sua vez, sentia alívio por finalmente parar. Depois de tanto tempo se deslocando, fugindo, buscando, resistindo, encontrar abrigo era quase um milagre físico. O corpo dela começou a descansar de verdade. A pele recuperou o brilho. O olhar, que antes estava sempre pronto para avaliar risco, começou a amolecer. E dentro dela, um sentimento ainda tímido começou a crescer, um desejo real de permanecer para sempre. Nem todo recomeço é permitido pelo mundo. Certas felicidades parecem provocar incômodo em quem olha de fora. Uma tarde, um homem da região se aproximou até o limite do terreno. Não chegou até a casa, mas se manteve por perto o suficiente para observar. Era alguém que conhecia João de antes, de um tempo antigo, de um mundo onde João ainda era visto como trabalhador respeitado e homem de palavra antes de ir para a guerra e voltar quebrado. Esse homem observou, viu sinais femininos no varal, enxergou a presença da mulher, e saiu sem cumprimentar. No dia seguinte, outro homem apareceu, e ficou por menos tempo, mas com o mesmo tipo de olhar, meio torcido, meio curioso, meio julgador. João sentiu o estômago fechar. Conhecia a natureza de certos comentários que circulavam em lugar pequeno. Comentários podiam parecer leves, mas tinham força para destruir reputações, para afastar vizinhos, para atrair gente errada. Ele temeu não por si mesmo, porque já tinha perdido o próprio nome há muito tempo. Ele temeu por ela. Essa ameaça silenciosa despertou nele algo antigo. Uma necessidade de proteger que ele julgava que tinha morrido junto com partes importantes de sua vida. Agora, não estava morta. Voltou inteira, e com ela voltou algo ainda mais forte, a certeza de que não deixaria ninguém tirar dela aquilo que finalmente era paz. Elisa, por sua vez, notou o clima e tomou uma decisão silenciosa. Começou a aparecer ao lado de João nas tarefas externas, sem se esconder, sem se afastar, assumindo com o corpo inteiro que aquele lugar também lhe pertencia. Ao fazer isso, ela não apenas dissipou rumores como também afirmou uma verdade que precisava começar a existir para os dois: eles eram um. Não importava o nome que o mundo desse. Vizinhos, língua alheia, julgamento, nada disso importava mais que isso. Eles eram um. A ausência de voz de João nunca tinha sido apenas física. Havia trauma ali, havia bloqueio, havia dor acumulada que se fechava na garganta e não atravessava. Ainda assim, ao longo das últimas semanas, pequenos sons começaram a escapar, não na forma de palavra, mas como ruídos involuntários quando ele se esforçava demais ou quando se assustava com algum barulho externo. Esses sons, para ele, significavam um risco, significavam a possibilidade de querer voltar a dizer coisas e falhar, e sentir de novo a humilhação da falha. Ele evitava isso. Mas naquele fim de tarde específico, quando o vento descia frio da serra e a luz se deitava baixa sobre os trilhos, houve um momento que mudou tudo. Estavam os dois perto da velha ferraria improvisada, onde ele guardava as ferramentas e peças menores de reposição. O dia havia sido pesado, e ela estava exausta, quase sem forças, mas mesmo assim sorria com uma doçura cansada que tocou fundo nele. João sentiu uma urgência dentro de si, um impulso bruto e incontornável. Ele precisava, pela primeira vez em muito tempo, pedir que algo não fosse embora. Precisava segurar aquilo que tinha acabado de encontrar. Com esforço imenso, ele tentou formular um som que fosse mais que ruído. Era uma única palavra curta, simples, carregada de desespero e amor. O corpo dele inteiro tensionou, os músculos do pescoço endureceram, o peito se ergueu, os olhos se encheram de água e, quando tentou, nada saiu além de um som rouco, esmagado, mais árduo que voz, mas ainda assim reconhecível como intenção de fala. Ele caiu de joelhos, tomado pela própria falha. Sentiu vergonha, raiva, dor antiga, o mesmo nó velho que o fazia odiar o próprio corpo por não obedecer. Apertou os olhos com força e pressionou as mãos contra o chão de terra batida, como se quisesse se fundir ao chão e sumir. A mulher se aproximou devagar. Não tocou de imediato. Apenas se abaixou ao lado, e depois levou a mão até a nuca dele, numa carícia tão simples e tão segura que o corpo dele imediatamente desarmou.
O gesto dizia que não havia nada ali para se envergonhar. Dizia que ele não precisava se esconder. Dizia que ela tinha entendido. Dizia que ele podia tentar outra vez, quando quisesse, no tempo dele, sem medo de ser julgado. Aquilo salvou João do abismo que se abria debaixo dele. Foi nesse instante que ele percebeu que ela não estava ali temporariamente. Ela estava ali por ele, com ele, para ele. E tudo dentro dele começou a transformar o medo em pertencimento. O frio em Santa Catarina não perdoa a quem vive em casa de madeira antiga. As geadas chegavam como lâminas brancas que cobriam o campo ao amanhecer. O ar cortava o rosto, entrava pelos pulmões áspero e queimando, e qualquer água esquecida em bacia virava vidro raso ao amanhecer. A sobrevivência nesse período estava ligada a planejamento e proximidade. Eles passaram a dormir juntos todas as noites para preservar calor, passaram a cozinhar mais sopas, revezando quem mexia a panela enquanto o outro empilhava lenha no fogão. Passaram a dividir cobertores, roupas, casacos. A casa ficava cheia de vapor de respiração condensada em madrugada fria. As mãos ficavam sempre ásperas, mas aquecidas. O corpo, às vezes, doía de rigidez ao acordar, mas a sensação de segurança compensava. O inverno trouxe também um tipo de silêncio diferente. Não era o silêncio da dor dele. Era o silêncio do lado de fora, de pausas longas entre canto de pássaros, de vento baixo passando entre os pinheiros. Havia noites em que, sem luz acesa, eles apenas ouviam esse mundo quieto e respiravam juntos. Para dois corações que passaram tanto tempo em luta constante, aquilo era luxo. Aquilo era cura. Nesse período, o trabalho nos trilhos se intensificou. Havia muito para recuperar depois do frio. Madeira inchada, ferrugem avançada, mato entranhado. No meio dessa fase de esforço físico mais duro, João tomou uma decisão profunda. Ele não queria apenas dividir casa com ela em silêncio, como quem aceita a presença enquanto dura. Ele queria que ela fosse parte da história dele de uma forma assumida, definitiva, sólida. Ele queria fazer dela família. Ele não tinha voz para formular um pedido tradicional. Não tinha jeito com palavras, mesmo quando um dia teve. E ainda assim, sentiu que precisava pedir. Ajoelhou-se diante dela certa noite, dentro da casa, enquanto a luz do fogão preenchia o ambiente com laranja quente e sombras tremidas. Pegou as mãos dela nas suas, já marcadas por calos e cicatrizes antigas. Encostou a testa nas mãos dela, num gesto que misturava respeito e entrega. Olhou para cima, com os olhos úmidos e fixos nos dela, e tentou, de novo, aquela palavra curta que um dia quase saiu. Dessa vez, um som emergiu. Fraco, rouco, arranhado como ferro velho raspando pedra, mas audível. Não era bonito. Não era inteiro. Mas era real. Era pedido. Era ele dizendo sem conseguir dizer, fica comigo. Fica. 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 As lágrimas dela caíram imediatamente, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela entendeu o que aquele gesto significava para ele. Entendeu que não era impulso, nem tentativa de posse, nem carência de inverno. Era propósito. Era compromisso. Era promessa. Naquela noite, sem testemunhas além da própria casa, ela escolheu permanecer. E ali, sem cerimônia formal, sem documento, sem bênção humana externa, mas com um tipo de reverência profunda e íntima, os dois se tornaram, de fato, marido e mulher de alma. Depois disso, tudo mudou de forma quase invisível e, ao mesmo tempo, radical. A maneira como ela caminhava pela casa agora tinha uma segurança diferente. A forma como ele a observava tinha menos medo e mais certeza. O toque dos dois deixou de ser busca desesperada de calor e passou a ser carinho natural de quem divide caminho. Eles se tornaram casal, não na palavra, mas no gesto. O corpo dela começou a dar sinais de mudança. Tonturas leves ao amanhecer. Fome diferente. Um cansaço calmo, que não parecia doença. Um silêncio cheio, que toda mulher reconhece antes mesmo da confirmação final. Ela sentiu primeiro. Depois, ele percebeu nos detalhes e entendeu com uma mistura impressionante de espanto e reverência. O mundo, que um dia havia arrancado dele tudo o que amava, estava agora devolvendo. De uma forma nova. De uma forma que ele nunca tinha ousado pedir. Houve medo, claro. Havia ainda ameaça externa.
Havia o risco de gente de fora querer interferir. Havia a dificuldade material de sustentar uma criança num lugar tão isolado, com recursos tão simples. Mas havia algo maior que tudo isso. Havia a sensação clara de que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro existia. A notícia, mesmo sem ser dita em voz alta, ativou nele um instinto de preparar terreno. João começou a reforçar a casa. Endireitou janelas. Reforçou a porta. Consertou frestas. Fez novas prateleiras. Levantou um pequeno quarto improvisado que antes era apenas depósito de ferramentas velhas e agora começava a se tornar abrigo. Cortou madeira com precisão, lixou, montou, pregou, encaixou, como se cada martelada, cada parafuso bem colocado fosse uma oração silenciosa de gratidão. Ele não agradecia com palavras, porque ainda não tinha coragem de voltar a conversar com Deus. Agradecia com trabalho. Era assim que sabia fazer. Cada pedaço de madeira encaixado significava obrigado. Cada reforço de cerca significava eu vou cuidar. Cada reparo nos trilhos significava eu ainda estou de pé. Ela, por sua vez, cuidava de si e da vida que começava nela com zelo atento. Descansava mais. Comia melhor. Fazia menos esforço de peso. Mas não deixava de participar. Às vezes se sentava perto dele enquanto ele trabalhava e ficava apenas presente, mãos pousadas sobre o próprio ventre ainda discreto, como quem abençoa e guarda. Às vezes costurava pequenos pedaços de tecido, ainda sem forma definida, apenas por necessidade de preparar com as mãos enquanto o coração tentava assimilar a grandeza do que estava acontecendo. Havia, nos dois, uma sensação quase sagrada. Não sagrada de altar distante. Sagrada de vida comum que finalmente floresce depois de negar-se, durante anos, o direito de florescer. Nada em paz profunda permanece invisível por muito tempo. Vozes começaram a circular na região. Vozes dizendo que João agora vivia com uma mulher. Vozes dizendo que João tinha trazido alguém de fora para dentro de casa. Vozes insinuando que aquilo não era certo. Vozes lembrando que ele não era mais o homem de antes, que ele tinha problemas, que não era confiável. Vozes que misturavam curiosidade e maldade, e que, como sempre acontece em comunidades pequenas, viajavam mais rápido que qualquer explicação verdadeira. Chegou também boato do homem da moto, aquele que havia aparecido e observado. Comentou-se que ele voltaria para buscar a mulher e colocá-la de volta num lugar que ele considerava o devido. Comentou-se que João não teria como impedir. Comentou-se até que João já não tinha mais força, que estava quebrado demais para proteger qualquer coisa. Esses ruídos mexeram com feridas antigas em João. O medo voltou como faca perto da garganta. Mas diferentemente de antes, ele não estava mais sozinho. Dessa vez, ele não se encolheu. Ele se ergueu. Ele preparou. Ele posicionou o corpo entre ela e o perigo. Ele decidiu que se alguém viesse, encontraria resistência. Não violência impulsiva e cega, mas resistência de quem finalmente encontrou algo pelo qual vale a pena lutar até o fim. Ela, por sua vez, não fraquejou. Já não era a mulher cansada e perdida que apareceu um dia caminhando pelos trilhos com uma mala. Agora, era companheira. Agora, era esposa. Agora, era mãe. Ela trouxe ao peito uma coragem que não tinha quando chegou, e essa coragem não vinha apenas da proteção dele. Vinha da própria fé. Ela acreditava, profundamente, que Deus os tinha colocado juntos não para que um salvasse o outro por pouco tempo, mas para que os dois construíssem uma vida inteira. Foi nesse ponto que os dois perceberam que estavam exatamente onde deviam estar. O homem voltou. Chegou num fim de tarde, quando o céu estava laranja e o vento trazia cheiro de fumaça distante, sinal de fogão aceso em outras casas do interior. O som da moto quebrou o silêncio do campo e fez as aves levantarem voo das cercas. Ele parou mais perto dessa vez, desmontou e caminhou em direção à entrada. O coração de João bateu pesado, firme, controlado, como bate o coração de quem já enfrentou coisa muito pior do que um homem sozinho. Ele se colocou adiante, corpo erguido, olhar direto, queixo tenso. Não havia medo no olhar, havia apenas recusa. Recusa a ceder, recusa a entregar, recusa a voltar para o vazio que um dia engoliu sua vida. O homem tentou impor presença, tentou se fazer entender, tentou argumentar sem muita delicadeza. João não respondeu com palavras, porque não podia. Respondeu com postura.
Passou o braço pela frente do corpo como quem delimita a fronteira, como quem marca território sagrado. O gesto dizia que aquela mulher não sairia dali. Dizia que ela tinha casa. Dizia que ela tinha escolhido. Dizia que ali era família. E família não se arranca à força. A mulher então se aproximou. Ela poderia ter se escondido, poderia ter permitido que João resolvesse sozinho, poderia ter deixado a situação parecer uma disputa de posse barata. Não fez isso. Ela se colocou ao lado dele, firme, de cabeça erguida, com uma mão pousada sobre o próprio ventre. O homem entendeu. Não por bondade, mas por reconhecer que ali já não havia brecha. Percebeu que qualquer tentativa de levar a mulher seria uma violência aberta contra alguém que agora era família formada. E violência aberta teria a consequência. O homem saiu. Levou consigo raiva e frustração, talvez até rancor, mas levou também a certeza de que aquela mulher não voltaria. Quando a moto se afastou e o som do motor sumiu na distância, o corpo de João finalmente relaxou. O corpo dela também. Eles ficaram em pé, lado a lado, respirando fundo, sentindo o coração descer devagar da garganta para o lugar de sempre. E naquele silêncio denso de fim de tarde, ambos compreenderam que algo havia sido selado ali. Não era apenas a permanência dela. Era o direito deles de existirem juntos. Meses passaram. A barriga dela cresceu. A casa sumiu, de vez, o lugar de lar. O quarto que ele construiu ganhou cheiro de madeira cortada há pouco, de pano limpo, de vida nova chegando. Os trilhos, antes abandonados, agora tinham trechos inteiros endireitados, parafusos firmes, mato aparado com disciplina. Aquela linha férrea esquecida, que não levava mais passageiros, agora tinha outra função, não levava mais pessoas de um lugar a outro, mas sustentava um homem que estava voltando a ser inteiro. João mudou. O olhar dele ficou menos pesado. Os ombros, menos caídos. O rosto, antes sempre meio fechado, agora carregava luz discreta, aquela luz que aparece quando alguém tem motivo para levantar da cama cedo. Ele já não era o homem quebrado que consertava ferro para se manter vivo. Agora, ele consertava ferro porque aquele era o lugar onde sua família vivia, e manter aquele lugar vivo era sua forma de amar. Foi nesse ponto que um milagre pequeno e íntimo aconteceu. Certa manhã, quando o sol ainda nascia abaixo por trás das árvores e a geada suave ainda brilhava em pontos da grama, ela estava na cozinha, arrumando algo simples. Ele se aproximou por trás e encostou a testa na parte alta das costas dela, num gesto que ele aprendeu a usar como modo de agradecer. Tentou pronunciar outra vez a mesma palavra que tantas vezes ficou presa. O som saiu. Baixo. Quebrado. Rasgado. Mas, dessa vez, completo o bastante para carregar sentido pleno. Não foi apenas som. Foi entrega. Foi tudo o que ele sempre quis dizer desde que a viu pela primeira vez na curva dos trilhos. Foi pedido, foi promessa, foi oração. Foi o equivalente, para ele, de dizer a ela que ela era a razão pela qual ele ainda estava vivo. Foi o jeito dele de dizer não vá embora nunca. Foi o jeito dele de dizer você é meu porto. Foi o jeito dele de dizer eu pertenço a você e você pertence a mim e isso é maior que tudo o que o mundo tentou quebrar. Ela ouviu o som e fechou os olhos devagar. As lágrimas vieram em silêncio, escorrendo quentes pelas bochechas. Não eram lágrimas de pena. Eram lágrimas de quem presencia algo sagrado. Naquele instante, o passado quebrou. Não completamente. Certas dores nunca desaparecem. Mas quebrou o bastante para permitir futuro. O parto foi simples e difícil ao mesmo tempo, como costumam ser os nascimentos em casas afastadas. Não houve hospital próximo nem equipe completa, apenas ajuda prática de uma senhora mais velha da região, dessas mulheres que aprenderam na vida, na prática e na coragem. Houve dor, houve esforço, houve momentos de tensão em que o coração de João pareceu parar dentro do peito. Mas houve também vitória. Quando a criança finalmente respirou e preencheu a casa com o primeiro choro, o mundo inteiro pareceu parar. Para João, aquele som valeu mais do que qualquer sirene de guerra, mais do que qualquer ordem de comando, mais do que qualquer barulho de ferro batendo contra ferro. Aquele som foi vida pura. Aquele som limpou séculos de dor em segundos. Aquele som disse a ele, de forma definitiva, que Deus não o tinha deixado para trás. Ele segurou o bebê com mãos que um dia só souberam segurar arma e ferramenta.
Agora, seguravam vida. O peso era pequeno, quase leve demais, como se qualquer erro pudesse quebrar. E, ainda assim, era o peso mais sólido e mais real que ele já sentiu. A mulher, exausta, suada, com o corpo inteiro tomado por um misto de dor e alívio, observava João com uma expressão que ele jamais tinha visto em ninguém, confiança plena. Ela confiava nele totalmente. Confiava que ele saberia cuidar. Confiava que ele não deixaria ninguém tocar o que era deles. Confiava que o mundo poderia tentar, mas não tiraria mais. Os dias seguintes foram feitos de noites curtas, calor humano, cheiro de leite, lenha queimando, corpo cansado e coração cheio. A casa que um dia abrigou apenas solidão agora respirava como um organismo inteiro. Cada canto tinha função. Cada objeto estava no lugar por motivo. Não havia mais espaço vazio. Não havia mais silêncio pesado. O silêncio que sobrava agora era silêncio bom, silêncio de paz depois que o bebê dormia, silêncio de dois adultos que sabem que pertencem um ao outro sem precisar provar nada. Certa manhã fria, mas clara, João saiu até os trilhos com a criança enrolada em pano firme nos braços. O sol nascia lento e dourado, e a névoa começava a se desfazer sobre o campo. Ele caminhou até o exato ponto onde viu a mulher pela primeira vez, naquele dia em que ela surgiu como uma aparição na curva da linha. Parou ali. Ficou de pé. Olhou ao redor. Respirou fundo. E sentiu, em cada parte do corpo, uma certeza mansa. A certeza era simples. Ele havia sido poupado. Não pela guerra, porque a guerra tirou tudo. Mas pela vida depois dela. Ele tinha sido poupado de continuar sozinho até o fim. Tinha sido poupado da morte em vida. Tinha sido poupado da própria desistência. Deus não o havia salvo do sofrimento. Deus o havia sustentado através dele para que ele chegasse até aquele ponto exato dos trilhos, naquele exato amanhecer, com aquela criança no colo. Atrás dele, na porta da casa, a mulher observava a cena com o corpo apoiado no batente de madeira e os olhos cansados e felizes. Ela sabia que aquele homem, que um dia quase não suportou existir, agora estava inteiro. Não perfeito. Jamais perfeito. Mas inteiro o bastante para amar, proteger e permanecer. E, de repente, tudo fazia sentido. A linha férrea que já não levava ninguém a lugar algum ainda cumpria sua função. Foi ali que vidas se cruzaram. Foi ali que duas perdas se reconheceram. Foi ali que Deus costurou dois destroços até formar uma casa. Foi ali que João aprendeu que não era fraco por ter quebrado. Era forte por ter escolhido continuar. Foi ali que o silêncio dele encontrou resposta. Foi ali que o coração dela encontrou abrigo. O passado não desapareceu. Nunca desaparece. A dor não sumiu. Cicatrizes não viraram ouro. Nada na vida dele se transformou em conto limpo e sem rachadura. A ferrovia continuou velha. A casa continuou simples. O mundo continuou duro. Mas havia agora uma família de pé, respirando, acreditando, lutando junto. E, para quem quase perdeu tudo, isso era mais do que suficiente. Era milagre. Fim.